Ok, pessoal, já de volta, né? Muito obrigado às pessoas aí, já estão me dizendo lá embaixo que tem muita gente falando sobre o caso da merenda escolar, que tá faltando nas escolas, né? E você pode entrar falando aí, tem merenda escolar na escola que seu filho estuda? Tem merenda escolar hoje? Você pode entra lá no YouTube ou no Instagram e vai conversando com a gente, ok? E eu não tenho acesso ao YouTube, Instagram, eu fico só dando uma olhada aqui pelo Facebook. Bom, eles são lá da Assembleia de Deus, o pastor Israel já esteve aqui com a gente, a Marli também estiveram aqui, Israel e Marli, que são meus amigos de longa data, e eles são da mesma igreja, o que, aliás, a Niedja é filha deles, né? E aí a gente vai conversar um pouco sobre o que está, sobre família, como eu falei ontem, como eu falei hoje, e eu começo com ela. Niedja, bom dia, e é muito bom ter você aqui. Bom dia, Hélio Carracena. Bom dia a todos que nos ouvem nessa manhã, estão ao alcance da nossa voz. Desde já uma alegria estar com você. E eu agradeço muito a vocês. Herculano, bom dia, meu irmão. Bom dia, Hélio Carracena, e a todos os ouvintes do Diário TV, programa Hélio Carracena. Me diz uma coisa, Herculano, o que significa o dia de hoje? Ontem eu falei aqui no programa o que é o dia de hoje para você. Me fala sobre o dia de hoje, o que vai acontecer com você? Na verdade, a Assembleia de Deus, uma igreja histórica no Brasil, que já completou seus 100 anos, e esse ano, 2024, o Rio de Janeiro será palco da comemoração dos 100 anos no estado do Rio de Janeiro. Teresópolis vive esse momento, as Assembleias de Deus de Teresópolis, junto a essa comemoração. Nós estamos atuando aqui neste município desde 1937. E quando nós pensamos em Assembleia de Deus, né, a gente cita o nome do saudoso pastor Joaquim Couto. Pastor Joaquim. Né, que, se formos olhar e analisar tantas histórias pessoais, né, igrejas que atuam na cidade, todos vão saber quem era o trabalho que o pastor Joaquim Couto fez, né, e o legado que deixou para tantos obreiros dentro desta igreja, e agora, né, desde há pouco mais de 40 anos, presidida pelo pastor Israel Couto, né, meu sogro, pai dessa linda mulher, e que eu tenho orgulho de hoje, né, fazer parte de um momento ímpar, que é a consagração de novos pastores e evangelistas. E essa é uma missão dada àqueles que estarão sendo separados, e eu me incluo nessa separação, para que a gente possa expandir o trabalho na pregação do Evangelho dentro do reino de Deus. Pastor Joaquim Couto sempre dizia, sempre melhorando, e é o que nós temos feito, melhorando na qualidade da mensagem, melhorando na qualidade da prestação do serviço eclesiástico, melhorando enquanto pai, homem, enquanto sacerdote da casa do Senhor. Então, hoje, a partir de hoje, você é pastor. Isso. Exatamente. Literalmente. Exerço atividade já há alguns anos, né? E como presbítero, como um obreiro qualificado dentro do reino de Deus, né? Tenho desempenhado o trabalho pastoral, né? Que é assim, algo ímpar, singular na vida de um servo, porque de todos os títulos que alguém possui, o maior deles é o de ser servo, o de servir a população, de servir a igreja, aqueles que tão alegre se reúnem para adorar a Deus. Um cuidado próximo, né? E o próximo, ele está sempre próximo da gente. Exatamente, o cuidado com o próximo. Mas quando a gente pensa em cuidar do próximo, a gente olha primeiro para a hierarquia das prioridades. Primeiro Deus, segundo a família e depois a igreja. Por que essa hierarquia? Porque quando você prioriza Deus e cuida da sua casa, a Bíblia diz, quem não cuida dos seus, principalmente dos da sua família, nega a fé e é pior do que o incrédulo. Então, prioritariamente, eu cuido da minha casa para que eu possa depois cuidar da família daqueles que Deus coloca em nossas mãos para pastorear. Niedja, você veio de uma família muito religiosa, evangélica, né? Lógico, os seus avós. Aliás, você conheceu ali na fazendinha onde eles moravam? Eles moraram na fazendinha, né? Sim. Você conheceu ali? Conheci. Que foi na fazendinha. Eu me lembro deles na fazendinha, né? Do pastor Joaquim.
E aí depois, seu pai, sua mãe, enfim. E você hoje exerce uma opção de funções na igreja. Sim. É que eu estou conduzindo para chegar onde eu chegar na família. O que você faz na igreja? Hoje, na igreja, eu sou coordenadora do departamento infantil, trabalho na escola bíblica dominical, nas classes infantis, também na classe de adultos, e sou professora também do curso teológico que nós temos na igreja. Vocês têm, são 2 filhos, né? Sim, 2 meninos. 2 garotos. João Guilherme, de 15 anos, Já e Lucas, de 11. Já estão se formando. Estão no ensino, o Lucas, mais novo, no ensino fundamental, no 6º ano, e o João Guilherme iniciou o ensino médio. Em algum momento, Herculano e Nédia, vocês tiveram dificuldade na criação do filho de vocês, dos 2? Porque a gente está vivendo num mundo, e não é de agora, já vem de alguns anos para cá, a minha infância ela foi diferente do que é a infância de hoje. Tá? Eu vivia num mundo praticamente sem perigo. E eu vivia na rua, eu era moleque de rua. Mas não era um mundo perigoso. Hoje, o mundo é perigoso. É aí que eu queria chegar com vocês. Como é que é criar um filho? Para vocês, tudo bem que vocês criaram já dentro dos fundamentos da igreja. Tá? Mas e para quem não tem? Para quem está enfrentando tanta dificuldade hoje na criação de filhos? Assim, eu tenho tido a honra de construir uma família com a Niedja e nessa construção cuidar do João Guilherme e do Lucas. A grande questão é lidar com as questões sociais e a proteção que devemos dar aos nossos filhos. Então, trabalhamos bastante, Hélio. Trabalhamos, estudamos, damos o exemplo, né? E fundamentamos todos os nossos ensinos na Bíblia Sagrada, porque entendo que de todas as formações, prioritariamente a maior delas é ser temente a Deus. Então, a gente direciona dessa forma. Eu tive o privilégio, como pai, como sacerdote, de batizar o meu filho, João Guilherme. Então, assim, e eu vejo nele a fé gerada, porque eu não posso obrigá-lo a ter fé, a servir a Deus. É uma escolha dele. E isso só conseguimos que acontecesse através do bom exemplo, que começa dentro de casa. Então, assim, tanto João quanto Lucas, eles são direcionados a uma leitura bíblica contínua. João Guilherme já leu o Novo Testamento. Com 14 anos de idade ele conseguiu, coisa que boa parte das pessoas com tanto tempo de igreja não conseguiram ler sequer cartas pastorais, cartas paulinas ou sequer o Evangelho. Então isso tudo, né, a gente faz para que eles tenham uma vida tranquila, saudável. Agora, quando a gente permite que eles saiam de casa para estudar, para pegar o ônibus sozinho, para poder andar durante a noite para ir para o curso, eles estão suscetíveis a algumas coisas que fogem ao nosso controle. Né? Graças a Deus, Teresópolis ainda é uma cidade segura. Né? A polícia atua de forma extraordinária, mas não garantimos, quando eles estão sozinhos na rua, né, uma proteção permanente. Pode ser que aconteça alguma coisa, mas nós orientamos para o cuidado, para a vigilância, para a atenção, né? E isso realmente, né, requer de nós um cuidado, um acompanhamento, uma fiscalização. Esse é um dever nosso enquanto pai, enquanto mãe, enquanto homem e servo. Mas a gente olha para uma realidade da sociedade que não é a mesma da nossa. Eu saí de uma comunidade, eu fui morador do Rosário. E de lá eu vi muitos amigos envolvidos em situações difíceis, né? Mas alguns escolheram o caminho do bem. Né? Só que essa situação permanece. E para os jovens também. Infelizmente, o comércio de drogas, né, tem assim, destruído muitas famílias e uma juventude de forma precoce que tem deixado de frequentar as escolas para ter uma boa formação, porque de todas as dificuldades, Teresópolis tem uma qualidade de ensino. E eu falo porque minha esposa, ela é educadora do município e eu sei que, com todas as dificuldades, se preocupa com a melhor dessa garotada. Só que, infelizmente, há uma luta muito grande, né, das dificuldades da sedução de uma sociedade sem limites para aquilo que precisamos enquanto pai, homem,
cuidador da família é ensinar aos filhos. Eu me preocupo muito com a garotada, mas eu acredito também que existem formas de alcançá-los, de ajudá-los. Por exemplo, né, a gente aqui conversando logo antes de iniciar, o projeto Metanoia Radical, que tem alcançado essa garotada. E eu tenho visto uma garotada que era envolvida na situação de drogas, do uso de drogas, da venda de drogas, e que passaram pelo projeto e tiveram suas vidas transformadas, né? E não é o projeto, é a missão dada a todos nós, é do projeto, é da igreja, é o evangelizar para que essas vidas possam ter suas vidas mudadas, libertas de todos os vícios que eles possam estar enfrentando. Niégida, eu vi essa semana um vídeo de um professor, eu acho que foi no Pará, não me lembro agora, e ele foi para um congresso. Então, quando ele chegou lá no congresso, tinha uma série de bandeiras em cima da mesa, e não vou entrar na ideologia aqui, e ele só não viu a bandeira do Estado e a bandeira do Brasil. Tinha a bandeira de tudo lá, menos a bandeira do Brasil e a bandeira do Estado em que ele estava. E ele fez um depoimento muito forte. Ele falou: o que estão fazendo com o Brasil, o que estão fazendo com a educação no Brasil, que agora vai passar, vai ter uma mudança no segundo grau, vão passar por mudança. Aliás, estão passando. Como é que você vê essa nova educação que pode estar chegando no Brasil? O que isso pode influenciar? E mais ainda, levar a ideologia de gênero para dentro das escolas? Bom, Hélio, primeiro eu gostaria de destacar, né, aquilo que o Júlio falou, a importância da educação. A educação é um tema amplo, né, da educação familiar, né, antes da gente falar da educação escolar. E o Júlio já falou da importância da família, um projeto de Deus. E eu quero, né, falar até da minha experiência primeiro como mãe, que um segredo, né, um desafio. De fato, criar filhos é um desafio, porque são indivíduos únicos, né, não vem com manual de instrução, mas nós seguimos, nós temos 2 meninos, um completamente diferente do outro, então, de fato, é um desafio. Mas eu amo a maternidade, amo ser mãe, né, uma bênção da maternidade, e isso faz toda a diferença, porque você assume a educação como a missão, né, como algo especial que você recebe da parte de Deus. E eu gostaria de destacar também para cada pai, para cada mãe, né, para nós que amamos família, que nenhum sucesso justifica, né, o fracasso de uma família. Então, a família precisa estar, de fato, né, em primeiro lugar, e muitas coisas acontecem, né, porque às vezes a gente direciona outras questões. Então, se a família é forte, a igreja é forte e a sociedade como um todo é alcançada. E a educação também, ela se dá em outras esferas, né, como, por exemplo, a educação escolar. A minha esfera maior de atuação é no ensino fundamental, né, anos iniciais e agora anos finais. E a gente vê, né, muitas vezes os conflitos entre a questão, né, da ciência, né, e da religião. E quando as crianças são, né, bem orientadas em casa, também tem uma formação, muitas delas na igreja, né? A gente destaca aqui também o trabalho das igrejas, né, que é feito com crianças, com adolescentes. Existem trabalhos exemplares aqui mesmo na nossa cidade. Então, eles vão aprendendo também, né, a colocar cada coisa no seu lugar e a lidar com toda essa diversidade. É desafiador, né? Existem aí as questões ideológicas que, como o nome já diz, né, são ideias, né? Exatamente. São ideias, e o que é necessário é em casa os pais, né, conversarem, debaterem, ouvirem, acolher, porque a gente cita muito a escola, mas as crianças hoje, elas têm acesso a tudo, né? Elas não são educadas somente em casa, nem somente na educação escolar, mas todo o acesso que elas têm, né, praticamente limitado, né, acabam compondo também esse seu processo formatório. Então,
a gente precisa trabalhar e a gente entende que as muitas ideologias, né, que são tratadas hoje na sociedade, pela internet, pelos jogos, por tantos grupos sociais que os alunos convivem, né, que os adolescentes, as crianças convivem, inclusive como alunos na escola, tratam-se de ideias. Né? Você consegue, como professora, numa sala de aula, achar um aluno com problemas, achar um aluno que tem problemas em casa? Você consegue ver isso? Até com problemas de depressão, né, que acontece muito. Sim, na escola essas coisas vêm muito à tona. Né? Pois é. Eles costumam chegar em casa e muitas vezes se queixarem, colocarem, né, expressarem aquilo que aconteceu na escola e que não agradou, ou mesmo que foi muito bacana e que chamou atenção. Da mesma forma, eles chegam na escola e muitas vezes expressam, às vezes é na escola que eles contam alguma situação que passaram. E situações muitas vezes graves, até que envolvem, né, crime. E a escola é esse lugar. E como a gente tem a experiência profissional, de formação e também de muitos anos, a gente consegue identificar, o comportamento muda, né? Muitas questões mudam. Então, a escola e a família precisam, na verdade, e a igreja também precisam estabelecer essa parceria, né? De cuidado, de zelo. Eu costumo dizer que nós não estamos numa guerra uns contra os outros, né? Escola contra família, família contra escola. Se estamos numa guerra, somos todos do mesmo lado, né? Uns pelos outros. Então, o que a gente precisa é cuidar mesmo, zelar dessa infância, né? Garantir os direitos que essas crianças, esses adolescentes têm. E a gente consegue identificar diariamente, a gente passa por inúmeras experiências. Eu vou completar agora no mês de abril 24 anos. De magistério. E todo dia ele é um desafio. Né? O Júlio sabe, eu saio de casa muito feliz, eu gosto muito de trabalhar, de exercer minha profissão, então eu saio todos os dias feliz. Mas a gente não sabe com o que a gente vai se deparar. Então, desde do primeiro dia de trabalho, aquele friozinho na barriga, né, do primeiro dia de trabalho, eu sinto cotidianamente, porque a gente vai ali, né, para o espaço escolar. Eu trabalho numa escola de 600 alunos, né, pré-adolescentes e adolescentes, e cada dia é um novo desafio. E essas questões, né, da sociedade, essas questões dos tempos atuais emergem cotidianamente. Realmente são muitos casos de ansiedade, né, e de uma série de questões, e a gente pode ali acolher, né, e trabalhar com essas vidas diariamente. É uma experiência especial. Aí a minha pergunta, Júlio, meu comentário e uma pergunta também, né? E para vocês, aí os dois podem entrar nesse papo. O projeto Metanoia Radical, no setor em que eu trabalho, porque vocês sabem onde é, no setor em que eu trabalho, eu quando vejo os grupos chegando, eu vejo ali 20, 25, 30 jovens. Isso me dá uma satisfação enorme, que eu sei que esses jovens já estão no caminho, tá? E se não estiverem, vão entrar. É impossível que no final de 40 horas, que aquilo ali eles não sejam encaminhados. Na segunda-feira agora, eu fui ao aniversário de um menino de 10 anos, tá? Que um dia será pastor, com toda certeza, e lá da nossa igreja. Então tinha uma opção de meninos, de crianças lá da igreja, 10 anos, ele fazendo. E aí eu estava com a Gabriela, com a pastora, com a Gabi, quando chegou uma hora, cantar o parabéns, e aí alguém falou assim, Gabi, pastora, faz uma oração para ele, para o menino. Aí a Gabi falou assim, não vou fazer não. Faz o seguinte, vem todo mundo aqui, cada um de vocês vai fazer uma oração para ele. Cara, foi um negócio assim demais. Você imagina uma criança de 9 anos orando para o seu colega de 10, colocando a mão na cabeça e orando? E eu fui vendo isso. Tá? Eu vi. Aí, este é o futuro. Esse é o futuro. Bom, eu falei do caso da igreja, que vocês também têm lá na Assembleia, e eu citei, no caso aqui, a Missão Metodista Meu Dom, e também o Metanoia Radical. Aí eu queria que vocês desenvolvessem, dentro disso que eu falei, a importância do jovem, da criança dentro da igreja. E como é que vocês conduzem, né? Carraciana, primeiro falar de uma preocupação que nós temos ao dar o exemplo. Eu em particular, vim de uma família simples, humilde, de comunidade, né, e que busquei, através da educação, do estudo, melhorar. E avancei
Hoje eu sou formado em Direito, sou bacharel em Teologia, com validação pela FAECAD, especialista em Direito Penal e Processo Penal e Política e Gestão de Segurança Pública. E me especializando em Teologia do Antigo Testamento. Quando eu olho para a Nied, já formada em Letras, pedagoga, e que escreveu 2 revistas a nível nacional pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus para pré-adolescentes e adolescentes. Então, a nossa construção na formação é para ajudar essa garotada dentro da igreja. Nós temos departamentos de adolescentes, departamento infantil, departamento de jovens dentro da igreja e que lidam diretamente com essa garotada. E a gente tem que estar preparado para incentivá-los, para orientá-los, mas de tudo, dar o exemplo. Então, a gente dá o exemplo dentro de casa e dentro da igreja. Nós conseguimos fazer com que muitos jovens, né, e não somente nós, mas todo o corpo de obreiros, toda a igreja, né, está imbuída de tentar alcançar, de mudar as histórias através do Evangelho. Né, e vidas são realmente transformadas. Pessoas que eram com uma vida difícil se transformaram em grandes homens e mulheres de Deus. Por isso o trabalho é incansável, né, de igreja, fora da igreja, com os projetos existentes, né, sob a liderança do pastor Bruno Couto, né, esse projeto Metanoia Radical tem sido uma ferramenta extraordinária para que vidas sejam alcançadas. Quando a gente chega no final de semana e vê tantas pessoas sendo mudadas, decidindo por Cristo, isso é que nos motiva. Né, e a gente traz isso para uma prática contínua dentro das nossas igrejas. A gente traz ensinamentos importantes. Então, o trabalho é feito dentro da igreja, um trabalho social, espiritual, e somos incansáveis. Nós não desistimos de ninguém. Né? Vamos até o fim com o melhor que a gente pode fazer, e isso é no casal, é na igreja, é em todos os aspectos. Você sabe quanto tempo tem que vocês me encontraram pela primeira vez no Metanoia? 13 edições. Já cheguei na 13ª edição, depois da minha primeira, né? Já tem um tempinho, cara. Eu vejo como você tem uma vida assim, mudada, transformada. Não, pra mim a minha admiração a você como comunicador é de longa data. Mas quando a gente vê essa aproximação através do Evangelho, a gente vê como assim, você transmite essa alegria que vive dentro de você. Não, para mim foi muito bom. Herculano, eu não consegui um culto no dia. Eu quando cheguei em casa, né, a Valéria já tinha feito, né, ela já sabia, ela não falou nada comigo, obviamente, e eu não conseguia parar de chorar. Eu estava muito cansado e não conseguia parar de chorar. Ela me perguntava e eu não falava. Eu só chorava. Isso acabou, eu não conseguia ir ao culto à noite, de tão cansado que eu estava, e eu não parava de chorar. Nesse dia a gente não foi. E quando chegou no outro dia, de manhã, quando eu saí de carro na minha garagem, eu parei o carro e fiquei uns 10 minutos sentado dentro do carro, pensando nas mudanças que eu senti que estavam acontecendo dentro da minha vida. Isso na segunda-feira de manhã, que eu tinha que vir para cá, né? Então foi isso. Eu falo isso para todo mundo. Nossa, eu carrego isso para mim, às 24 horas do dia, eu continuo vivendo isso. Olha, o Jones botou aqui, ele é morador da Barra do Imbuí. Bom dia, pastor Joaquim era um verdadeiro homem. Deus tem uma história com ele. Quando fui junto com o padre Nivaldo me encontrar com o pastor Joaquim, falecido padre Nivaldo, lá do alto, né, da igreja de Santo Antônio. O Márcio Danilo, professor e pastor Márcio Danilo, lá nos Emirados Árabes. Hélio, deixe meu abraço ao nobre amigo, que irá ser levantado ao Ministério Pastoral e a toda a família Couto. Pastor Joaquim foi meu pastor na Assembleia de Deus, Congregação das Paineiras. Foi ele que liberou uma palavra profética sobre minha vida, que eu levaria o Evangelho para todos os povos do mundo. E hoje eu faço isso. E é verdade, né? Ele faz isso. E Márcio esteve aqui há uma semana, veio visitar a mãe dele, né, que está no Rio de Janeiro, vai ser operado em breve. Bom, eu quero agradecer muito, vocês não têm mais tempo, eu sei que teu dia hoje vai estar muito cheio. Eu só posso dizer para você, te agradecer, Júlio, Herculano, por tudo que você fez e vai continuar fazendo. Né? E para você, Néadio, muito obrigado por aquele dia, há 13 edições atrás,
quando você chegou para mim e falou assim, você não está lembrado de mim? Eu falei, caramba, eu não consigo lembrar. Aí eu falou assim, eu sou filha do Israel e da Marli, e durante as 40 horas que eu estive lá, vocês é que me conduziram. Muito obrigado por isso. Muito obrigado. E hoje à noite, cara, ó, eu não posso estar lá, eu tenho um compromisso, mas eu fico muito feliz por vocês, muito feliz mesmo, tá? E um beijo na tua mãe e teu pai. Muito obrigada. E não poderia deixar nessa semana, né, de Páscoa, desejar uma boa Páscoa para você, também para todos aqueles que nos assistem. Essa é uma festa muito especial para nós cristãos, né? Verdade. Muito obrigada. Uma alegria te rever e o tempo aí que nos reaproximou e de tudo aquilo que a gente falou, a questão do tempo, né, de trabalharmos, de termos cuidado com o ser humano desde a infância. Toda a vida vale a pena. Cada um, né, de nós aqui, das crianças, todos somos vidas com propósito. Né? Então, por isso, nós temos que cuidar de todos, seja no espaço da igreja, seja no espaço da escola. São vidas preciosas para Deus. A Rose está me perguntando aqui, Rose, não deu tempo da gente falar do Metanoia. Não deu tempo, mas eu prometo que da próxima vez a gente vai falar sobre isso. Em maio a gente está junto? Amém, estaremos. Em maio estamos juntos? Sim. Então em maio estamos juntos. Vamos começar, eu volto rapidinho. E aí, gente, fake news sobre chuvas em Teresópolis. Que absurdo, né? Gente soltando coisas falsas sobre as chuvas em Teresópolis. A Isla vai falar sobre isso também. Ainda vou falar sobre o adiamento do hemonúcleo, da licitação do hemonúcleo. E eu já tenho aqui a data das vacinas que já vão começar a serem aplicadas em Teresópolis. A gente volta já.